Hoje eu vou falar um pouco sobre o sisal. O sisal é uma planta originária do México e os primeiros bulbilhos da agave sisalana foram trazidos para a Bahia em 1903 pelo comendador Horácio Urpia Júnior, nos municípios de Madre Deus e Maragogipe, trazidos da Flórida através de uma firma americana. E foi difundido inicialmente nos estados da Paraíba e somente no final da década de 30 aqui na Bahia. Atualmente, o Brasil é o maior produtor mundial de sisal e a Bahia é responsável por 90% da produção da fibra nacional. O sisal é uma planta utilizada para fins comerciais. É cultivado em regiões semiáridas. No Brasil, os principais produtores são os estados da Bahia e Paraíba. Na Bahia, especialmente na região sisaleira, onde está localizado o maior produtor e industrial de sisal do mundo, as cidades de Santa Luz, Queimadas, Valente, Riterolândia, São Domingos e Conceição do Coité. O preço do sisal caiu de tal forma que 1 quilo de sisal só comprava apenas 1 quilo de sal. Hoje, o sisal chegou a um preço desejado pelos produtores e já se vê novas plantações do ouro verde em nossa região. Hoje, compra-se o equivalente a 4 quilos de sal com 1 quilo de sisal. O ciclo de transformação de sisal em fios naturais termina em 3 anos de vida da planta, quando as suas folhas atingem cerca de 1,40 m de comprimento, que pode resultar em uma fibra de 90 a 1,20 centímetros. As fibras representam apenas 4 a 5% da massa bruta da folha do sisal. As folhas são cortadas a cada 6 meses, durante toda a vida útil da planta, que é de 6 anos a 7. Ao final do período, é gerada uma haste chamada flecha, onde surgem as sementes de uma nova planta. Uma característica do sisal é que a planta morre após gerar as sementes. O sisal pode ser colhido durante todo o ano, mas para isso ser possível, é necessário não descartar as folhas mais novas do caule. É uma planta resistente à aridez, ao solo intenso do sertão nordestino. É uma fibra vegetal mais dura que existe. O resíduo tem sido aproveitado para ração animal no período da seca, mas se não for retirado os fios do sisal, pode causar a morte do animal por embuchamento. A técnica do desfibramento do sisal em nosso município não houve nenhum avanço desde que aqui chegou na década de 40, o que exige muito cuidado do cevador devido ao perigo de mutilação, pois o mesmo apenas tem uma luva para a proteção da sua mão. O cevador é aquele que introduz na máquina a fibra do sisal, que sai da máquina em forma de fibra, sendo esta fibra natural muito resistente. O sisal chegou aqui no município de Gavião em 1945 ou 1948, vindo da fazenda Vazia Dantas, município de Santa Luz. Sendo o primeiro a plantar o sisal foi o senhor Laurentino e Lindolfo do Mateus. E o motor para se desfibar deste sisal veio de Riachão, de propriedade do senhor Altino. Nessa época, quem não tinha o motor para desfibrar o sisal, usava o farracho, que era um desfibrador manual em que a folha do sisal era cortada em tiras para facilitar o desfibramento. Como o cultivo vinha dando certo, em poucos anos o sisal passou a ser a maior fonte de renda do nosso município e um dos grandes produtores da região. A partir da década de 90, com a queda dos preços e a seca constante em nosso município, os produtores começaram a cortar o sisal para alimentar o rebanho bovino e a queimar para fazer a plantação de capins, o que reduziu em mais de 90% da área plantada. Santa Luz foi a primeira cidade a investir no plantio em grande escala para a comercialização. Do sisal, utiliza-se principalmente a fibra das folhas, que após o beneficiamento é destinado prioritariamente à indústria de cordoaria para cordas, cordéis, fios e tapetes. Em extensas áreas nordestinas, o sisal, mesmo nas condições de insegurança e atraso em que é produzido, se constitui virtualmente em um fator de sobrevivência e fixação para a população rural. Atualmente, a Tanzânia, o Quênia, a Uganda,
na África Oriental e o Brasil fazem parte dos maiores cultivadores de sisal do mundo. Também sendo destacados os países de Angola, México e Moçambique. As exportações brasileiras no complexo do sisal no período de janeiro a setembro de 2020 totalizaram 44,4 mil toneladas. A exportação se dá para os principais mercados da Europa, meio de sua cadeia de atividades, que começa com a manutenção na lavoura, a colheita, o desfibramento e o beneficiamento da fibra e termina com a industrialização e a confecção de artesanatos no Oriente e América do Norte e América Central. Estima-se que o sisal ofereça aproximadamente 850 mil postos de trabalho de forma direta ou indireta. O município de Gavião, atualmente, produz apenas 60 toneladas de sisal por mês. Apesar do sisal ter pouca representatividade no valor das exportações brasileiras, mas é muito importante na economia do povo nordestino. O sisal tem a capacidade de se tornar produtivo em regiões semiáridas, sem qualquer outra alternativa econômica, e onde vivem as comunidades mais pobres do Brasil.